Para a gente poder avançar agora, é só criar um modelo. Voltando aqui para o Keynote, a gente fez o quê? A gente já montou a view, já montou o controller. Eu ainda não criei essa variável aqui ainda, tá? Eu vou colocar agora. Por quê? Porque a variável ela vai justamente controlar o meu modelo. Então o modelo ele vai ter um vetor de perguntas, um vetor de respostas e mais um contadorzinho, né? Um índice, para dizer qual é a que está sendo exibida. Então vamos fazer isso agora. Agora é basicamente código. Bom, antes de criar esse modelo, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o funcionamento desse View Controller, tá? Para vocês entenderem o que a gente vai fazer antes da gente sair simplesmente escrevendo código. Aqui vocês já sabem o que apareceu, né? As referências que a gente usou para acessar a parte de View. Agora, tem algumas funçõezinhas aqui na parte de baixo que elas já vieram meio que prontas para a gente, né? No caso, a gente tem a do View Did Load e também tem a Did Receive Memory Warning. Esse daqui, a classe View Controller propriamente dita, ela é uma classe extremamente complexa e ela gera um monte de eventos para vocês. Essa palavrinha-chave aqui de override significa justamente que eu estou criando um método que vai substituir um método da classe Py. E a classe Py seria, se a gente olhar aqui na declaração, essa UI View Controller. Tá? A definição de classe aqui está dizendo o que para a gente? Que eu estou criando a classe View Controller. Poderia até ter outro nome aqui de classe, mas essa daqui foi a classe que o sistema criou para mim. Então essa classe aqui é a minha definição. E ela ela é uma filha da classe UI View Controller. Essa daqui é uma classe do sistema. Tá? Então, todos os View Controllers acabam de alguma forma herdando características de UI View Controller. E esse UI View Controller tem alguns métodos que a gente pode daí sobrepor. Alguns deles já foram sobrepostos aqui para a gente automaticamente. A gente tem esses dois métodos aqui, que é o View Did Load e o Did Receive Memory Warning. Por que ele já deu esse daqui prontinho para a gente? Porque é o seguinte, o View Did Load ele é chamado sempre logo em seguida da inicialização da tela. Então, logo depois que esses elementos aqui forem inicializados pelo runtime, ou seja, é o que eu falei, aqui é a parte mágica da hora. Aqui é o que eu falei, é a parte mágica ali da Apple. Depois que ele terminar de criar essa tela para a gente, essa funçãozinha aqui vai ser chamada. Então, aqui ele até já dá uma dica, né? Faça qualquer tipo de configuração depois que a tela tiver sido carregada. O Memory Warning é uma que a gente nem vai mexer por agora, porque aqui é um caso muito específico. Memory Warning significa o seguinte, você está usando o seu aplicativo, está tentando, sei lá, carregar uma lista de usuários, ou então essa nossa lista de perguntas aqui, por exemplo, poderia ser uma coisa de milhares de perguntas, tá? E a gente, por algum motivo, está fazendo alguma besteira que a gente está tentando carregar tudo isso daí automaticamente de uma vez só para a memória. Se o aparelho ficar com pouca memória, ele vai avisar a gente chamando essa função. Então, teoricamente, se a gente estivesse tentando carregar 10.000 questões aqui para ser lidas, a gente deveria fazer isso daí de uma forma eficiente, que não carregasse tudo de uma vez só. Se a gente receber essa mensagem de erro, significa que a gente tem que liberar essa memória, porque a gente está usando memória demais. Qual é o custo que a gente tem nisso? Se o sistema te avisar várias vezes de que você está usando muita memória e você continua usando essa mesma quantidade de memória, em algum momento, fatalmente, ele vai matar a sua aplicação. Tá? Então, isso daqui... Por isso é que ele já deixa pré-implementado essas duas funções, para dizer que são importantes e que se você... Essa daqui é uma forma do Xcode te dizer que essas duas funções são importantes e que você deve tomar cuidado com elas. Uma é porque é a inicialização do seu sistema, a outra é porque pode causar o encerramento do seu sistema. Tá? Então, só para vocês saberem. No nosso caso aqui, o que a gente vai fazer? A gente precisa, então, criar algumas variáveis, tá? Para guardar tanto a lista de perguntas quanto a lista de respostas. E criar o índice, que é o que vai permitir que a gente ande por essa lista de questões. Então, agora vamos criar a variável, questões. Para a gente criar a variável em Swift, a gente usa a palavrinha-chave var.
dois pontos, o tipo que a gente quer criar, que é uma lista de strings. Nesse caso eu estou usando colchete, porque o tipo é string. O fato dele estar entre colchetes significa que eu estou criando uma lista, tá? Um vetor. E aí eu crio agora a segunda, respostas, dois pontos, string, vetor. E com isso a gente tem o primeiro erro do programa, né? Para quem lembra lá do nosso curso de Swift, vocês se lembram que a gente não pode criar variável sem nenhuma atribuição. Tá? Então nesse caso aqui a gente criou, simplesmente declarou as variáveis, mas não colocou nada dentro. O que a gente vai ter que fazer então para resolver isso? A gente vai ter que criar um construtor. Como a gente está instanciando uma classe, né, a gente está dando características já de ViewController, a gente vai criar um construtor filho para chamar o construtor pai, que é do ViewController. Então para fazer isso a gente faz o seguinte. Override init. Todos os construtores em Swift são criados da forma init. Tá? Nesse caso aqui, ele continua com um errinho ainda. Por quê? Porque eu usei o override só para me facilitar a vida, né? Para ele pegar e já me dar essa declaração de método aqui meio que pronta. Mas o construtor, ele é obrigatório. Como ele é obrigatório, eu não uso override, eu uso required. Então com isso o erro foi embora. Agora o que eu preciso fazer? Eu preciso inicializar essas variáveis. Então questões recebe uma string vazia. Respostas recebe uma string vazia. Terminou? Não, não terminou. Agora eu preciso chamar o construtor da classe pai. Super.init decoder, eu vou passar o próprio aDecoder. Agora sim, agora eu tenho duas opções. Porque o que acontece? Os erros já foram embora. Deixa eu ver, tem um warning aqui ainda. O que é esse warning aqui no meu storyboard? Ele está dizendo que o frame aqui não está atualizado. Então vamos atualizar esse frame. Pronto. Então agora eu já não tenho mais nenhum warning e nenhum erro. Vou voltar aqui na tela do ViewController. Vou criar então a variável índice de questão que vai ser do tipo inteiro. Como ela não está inicializada, ela me mostrou o erro, então eu vou colocar a inicialização dela aqui. Ok? Pronto, com isso está resolvido. Agora, a gente já tem o nosso modelo, certo? A gente tem questões, tem respostas, tem o índice, mas faltou o conteúdo. O conteúdo eu tenho dois lugares que eu posso colocar. Eu posso colocar, aproveitar aqui na inicialização e colocar aqui dentro, ou também opcional, eu posso dizer o seguinte, eu vou inicializar esse vetor de questões depois que a tela estiver já montada. E aí eu colocaria aqui no vídeo de load. No nosso caso aqui eu vou fazer o seguinte, para manter tudo no mesmo lugar, eu vou inicializar dentro do construtor. Tá? Então como é que eu vou fazer isso? Vamos lá. Então agora eu vou pegar questões, ponto, append, e o meu elemento. Meu elemento qual é? É uma string. Então vou colocar 7 vezes 7 igual 21. Não. 7 vezes 3 igual a 21. Fazer um paste aqui para a gente colocar só mais frases. Vamos colocar Brasília é capital do Brasil. Java, a Google
inventou a Java. Java foi criado pelo Google. Com isso eu criei minha lista de questões. Agora eu vou criar a lista de respostas. Sobre essa questão, 7 vezes 3 igual a 21. A minha resposta aqui para ela é verdadeiro. Verdade. Como eu falei para vocês, eu poderia estar usando boolean aqui, ou algum outro tipo de dados. Eu vou manter sempre como string, só porque como esse é o primeiro projeto de vocês, eu quero tentar manter o mais simples possível. Então vamos lá, 7 vezes 3 igual a 21, verdade. Brasília é a capital do Brasil, verdade. Java foi criado pelo Google, falso. Foi criado foi criado pela Sun, que com isso eu já tenho um modelo de dados que é composto por 3 perguntas. Se a gente der uma olhadinha lá no Keynote novamente, o que eu acabei de criar foi isso daqui. Tá? Então são esses 2 vetores, um vetor de perguntas, um vetor de resposta. Fiz o append para colocar as perguntas no vetor de perguntas, fiz o append para colocar as respostas no vetor de respostas. Bom, agora eu já tenho o meu view, meu controller e o meu modelo de dados prontos. Agora eu preciso só fazer a integração entre eles, certo? Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Logo que o sistema for carregado, ou seja, logo que a view aparecer na tela para o usuário, eu tenho que, já de cara, eu tenho que colocar a primeira questão para ele, certo? Essa é a primeira coisa que eu tenho que fazer. E eu também posso pegar, e aqui na resposta, eu posso deixar esses 3 interrogações, mas eu posso também apagar, certo? Deixar ela limpinha. Isso para quê? Isso para que o sistema possa ter o carregamento inicial, certo? Mostrar o primeiro elemento, a primeira questão, seria a questão 0. Como eu falei para vocês, onde que eu tenho que fazer isso? A função que é chamada logo após o carregamento da tela é o view.didLoad. Então aqui dentro eu vou fazer a inicialização da primeira questão na tela. Então vamos lá, questão, ponto, texto, recebe. Então agora eu tenho que usar o meu vetor de questões. Então eu venho aqui, questões. Qual a posição? Eu poderia colocar aqui a posição 0, certo? Mas eu já inicializei, para deixar um pouquinho mais genérico, eu já iniciei o índice de questão, índice com acento, né? Além de corrigir o programa, a gente precisa corrigir o português, né? Índice de questão, que ele já está com 0, então o que eu vou fazer aqui vai ser justamente o seguinte. Vou colocar aqui índice de questão. Preciso me preocupar com a resposta? Sim, mas só para iniciar. Então eu vou colocar resposta, ponto texto, igual a vazio. Por que eu não vou colocar aqui o valor da resposta já automaticamente? Porque isso é o que eu quero saber, certo? A brincadeira aqui é justamente a pessoa dizer o que ela acha, se está verdadeiro ou se está falso. Então eu deixo lá vazio. Preciso fazer mais alguma coisa? Não, acho que para começar já está tudo bem. Com isso, quando eu rodar o programa agora pela primeira vez, o que a gente deve ver? A resposta vai ser a mesma. Eu vou até aqui, só para a gente ter certeza que está funcionando, eu vou colocar aqui questão. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, quando eu rodar aqui pela primeira vez, aqui onde está aparecendo questão, vai aparecer a pergunta 7 vezes 3 igual a 21. Aqui onde está aparecendo a interrogação, vai simplesmente sumir. O verdadeiro e falso ainda não vai estar funcionando, né? Ele não for implementado ainda, está só com aquela implementação para alterar o texto. Mas vamos rodar só para a gente ver se isso daqui vai funcionar, tá? Se a primeira questão vai aparecer. Beleza, perfeitinho. Vocês podem ver que aqui rodando no simulador, então, já apareceu a primeira pergunta,
e aquela resposta que estava lá com a interrogação sumiu. Agora a gente só precisa implementar as duas outras ações, que é aquela ação de verdadeiro e falso, que daí a gente vai mostrar aqui se a pessoa acertou ou não a resposta, e a próxima pergunta, que vai fazer a gente andar nessa lista. Então agora é rápido, né, para a gente terminar. Então, verificar a resposta. Como os dois botões aqui, eles estão levando a gente para a mesma função, eu vou ter que usar um mecanismo aqui para diferenciar os dois, certo? Então eu vou fazer o seguinte. Um truquezinho que a gente costuma usar. Se a gente vier aqui no identificador, uma das opções que a gente tem aqui é o de tag. Tá vendo aqui? View, tag. Todos eles estão selecionados para 0. Mas aqui eu posso criar, por exemplo, tag 1000. E aqui no falso, eu venho no tag e coloco o tag 2000, por exemplo. Isso daqui é um truquezinho que a gente usa algumas vezes para diferenciar os botões ou diferenciar a interface. Mas na realidade o tag pode ser qualquer coisa. Então você pode ter qualquer significado para os números que você colocou ali. Eu vou usar isso agora só para a gente poder rapidamente, sem ter que se preocupar em extrair string, nada do gênero, a gente conseguir diferenciar esses dois botões. Então o que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, if o sender .tag. Tá vendo? Todos os views têm tag, por isso que eu estou dizendo, aqui eu tenho um NObject, certo? Que é um objeto genérico. Eu sei que todos eles têm o tag porque ele é uma view. Então eu estou recebendo dessa forma. Eu poderia, se eu quisesse, transformar aqui, como eu já sei qual é o objeto que está chegando, eu poderia dizer que ele é um UI button. Que também daria certo. Tá? Mas então agora vamos lá. Então eu vou receber um sender.tag for igual a 1000. Significa que ele está dizendo que é verdadeiro. Caso contrário, significa falso. Então essa é a forma que eu estou usando aqui para identificar a resposta do usuário, certo? O que o usuário pensa sobre a questão que apareceu lá. Então agora o que eu vou fazer? Basta eu comparar a resposta do usuário com a resposta oficial, que está lá na lista de respostas. Então, if respostas. De qual posição? É a minha posição do índice, certo? Então, índice de questão for igual verdade. Nessa situação aqui, a pessoa acertou. Qual que seria uma forma simples para eu colocar o texto lá da questão? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma string, mensagem, tá? MSG, igual a um texto vazio. Vale lembrar que Swift usa inferência de tipo. Como eu já fiz uma atribuição aqui de string, eu não precisei colocar aqui 2 pontos string para definir o tipo, certo? Por quê? Porque ele sabe que isso daqui representa uma string, eu não preciso colocar 2 pontos string aqui. Então aí eu faço o seguinte, se o usuário disse que é verdadeiro e o meu vetor de respostas também disse que é verdade, então eu vou fazer a minha mensagem receber correto. Vou copiar essa mesma estrutura aqui para a questão de quando o usuário diz que é falso. A questão é, se o usuário disse que é falso e o meu vetor de respostas também diz que é falso, eu digo para ele correto. E aí a resposta lá, e a resposta que vai aparecer aqui, nada mais é do que eu dizer resposta.texto igual a mensagem.
certo? Então ele vai pegar essa string. Mas e a situação em que o usuário errar? Seria interessante colocar também que ele errou a resposta, certo? Nesse caso eu vou fazer o seguinte, ao invés de deixar essa mensagem aqui vazia por padrão, eu vou simplesmente deixar ela como sendo você errou. Então vamos entender o que está acontecendo aqui. A mensagem começa com você errou. Eu vejo, o usuário quis dizer o quê? O usuário disse verdadeiro. Se o usuário estiver correto, ele substitui esse texto de você errou por correto. Vou botar uma exclamação aqui para dar mais ânimo. E a mesma coisa acontece aqui quando o usuário diz que é falso. Se o usuário disser que é falso e o vetor de resposta disser que é falso, então ele respondeu de forma correta. Agora, caso o usuário tenha errado, não vai fazer nada, certo? Então eu não tenho aqui um else para essa questão e nem para essa. O que vai acontecer então é, se o usuário errou, ele vai simplesmente dizer a mensagem que foi lá padrão, que é você errou. Com isso, a ação que a gente tem de verdadeiro ou falso está pronta. Antes da gente rodar o programinha, eu vou fazer o seguinte. Vamos já implementar também a da próxima pergunta. Assim o programa já fica mais completo. Então o que o próxima pergunta precisa fazer? Ele precisa mudar o índice de pergunta exibir a nova pergunta. Índice de questão mais igual a 1. O que a gente está fazendo aqui é simplesmente somando 1 no valor índice de questão. A gente pode parar por aí? Não. Por quê? Porque uma hora a gente estoura o valor da lista. Então o que eu vou fazer aqui para ficar bem simples é if índice de questão for maior ou igual ao tamanho da lista, eu vou fazer ele retornar para 0. Isso daqui então é uma forma de eu me prevenir. Por quê? Porque se a pessoa for clicando próxima pergunta, até o final, vai chegar uma hora que ela vai tentar fazer um acesso inválido à memória. Por quê? Porque ela vai tentar acessar uma posição que não existe. Para evitar isso, né, que causaria um crash na aplicação, eu vou simplesmente dizer que a hora que ela estourar, né, ou seja, a hora que ela chegar no elemento final da lista, né, 1 mais 1, eu faço ele voltar para o 0. Então isso daí vai fazer com que ele fique rodando sempre na mesma lista. Então quando ele chegar no último, ele volta para o primeiro. E agora que eu sei qual o elemento que precisa ser mostrado, é só uma questão de mostrar na tela, né? Então a gente volta aqui, questão.texto, text, igual, questões da posição índice de questão. E perfeito, com isso o aplicativo está pronto. Certo? A funcionalidade básica do aplicativo está pronta. Então a gente consegue pegar, rodar. Agora a gente está com o aplicativo rodando aqui. A gente faz o quê? Bom, 7 vezes 3 igual a 21. Eu acho que está errado. Então eu aperto falso. Ele me dá a resposta. Você errou. Então eu posso apertar verdadeiro, correto. Agora eu vou na próxima pergunta. Brasília é a capital do Brasil. Olha só, tem um errinho aqui. O que acontece? A próxima pergunta deveria também apagar essa resposta anterior. Então vamos lá. Eu venho aqui no resposta ponto text igual vazio. Rodo novamente. Então vamos ver se agora ficou direitinho. 7 vezes 3 igual a 21. Verdadeiro. Correto. Próxima pergunta. Brasília é a capital do Brasil. Resposta anterior foi apagada. Vou dizer falso. Você errou. Verdadeiro. Correto. Próxima pergunta. Java foi criado pelo Google. Falso. Correto.
Agora vamos ver se ele vai estourar o índice. Próxima pergunta. Voltou no 7 vezes 3 igual a 21. Perfeito. Então, do ponto de vista de funcionalidade, o seu primeiro aplicativo iOS está pronto. Voltando aqui para o nosso Keynote, a gente implementou então o View, o Controller e o modelo. A gente já terminou o primeiro laboratório, que seria vocês verem como é que montava o View. O segundo laboratório, que a gente criou o modelo. E agora a parte de finalizando. Finalizando, eu quero só falar mais algumas coisinhas bem básicas para vocês, só para vocês terem uma ideia do que a gente está fazendo aqui. Então eu vou voltar aqui no simulador. Tem duas coisas que eu quero falar para vocês nessa parte final. Uma é sobre essa tela branca. Vocês viram que eu acabei de rodar. A primeira coisa que aparece no simulador é essa tela branca e depois aparece a interface do sistema. O que é aquela tela branca? Aquela tela branca nada mais é do que uma splash screen. Ela é opcional e permite que você possa colocar ali, seja o seu logo ou alguma coisa que você queira exibir, antes que a sua aplicação esteja pronta para ser exibida. Então, como é que você poderia usar essa tela se você quiser, tá? Não é obrigatório. Mas se você quiser usar, da mesma forma que a gente tinha o main storyboard, né, que foi onde a gente definiu a nossa tela de aplicação, tem um carinha aqui chamado Launch Screen Storyboard, que é a telinha branca que aparece lá. Então aqui eu poderia colocar, por exemplo, Babs to Go, iOS Programming Lesson 1. Eu venho aqui, coloco para ela centralizar. Nesse caso, centralizar tanto horizontalmente quanto verticalmente. Obviamente que eu tenho que fazer uma coisa bem simples, certo? Porque ele vai aparecer exclusivamente no momento em que a aplicação for lançada e depois ela vai sumir, então eu não posso ter nada aqui interativo. Mas é um lugar que você pode colocar um logo, pode colocar alguma coisa que você queira da empresa. Então agora, olha, com esse texto eu posso pegar aqui, dar um play, voltar lá no simulador. Vocês vão ver que ela vai ser a primeira coisa que vai aparecer na tela. Aí, prontinho. Então, como eu falei para vocês, seria um lugar para vocês colocarem um logo, fazer algum tipo de splash screen, tá? É um detalhezinho que você tem aqui da programação. E o item final que eu quero mostrar para vocês, para a gente poder encerrar o vídeo de hoje, é como é que vocês colocam um ícone também, né? Porque a gente já fez o aplicativo, colocou uma splash screen, mas se a gente der uma olhadinha aqui no simulador, eu vou aqui no botãozinho de Home, né, do simulador. Vocês vão ver que a gente não tem ícone aqui. Então a gente tem só o aplicativo, que está o quiz aqui, né, no Springboard, mas a gente não tem nenhum ícone. Bom, para a gente trabalhar com ícone, a gente vai selecionar aqui o projeto, quiz. Vou escolher aqui o target. Porque aqui dentro do projeto eu tenho as informações, certo? Dizendo o tipo de... A gente vai ver isso daqui tudo em detalhes mais para frente, mas... Tem aqui para qual sistema operacional que a gente está compilando e tudo mais, mas o mais importante agora é simplesmente a gente olhar aqui na parte de deployment. Que está aqui, ó, App Icons e Launch Images. Como eu falei para você, o Launch Screen está sendo selecionado aqui, certo? Então eu poderia ter até uma imagem aqui se eu quisesse, mas eu estou dizendo não. O Launch Screen vai rodar o Launch Screen Storyboard, tá? Já no caso de ícones, ele está me dizendo lá qual é a fonte dos ícones. Ele já tem o que ele chama de um Asset Catalog, né, que seria um catálogo de ativos, né, catálogo de recursos para você usar na sua aplicação. Ele já tem um criado para você, que foi criado na hora que você criou o projeto, que é esse App Icon. Então vamos dar uma olhadinha nele. Esse cara aqui é um arquivo. Tá? E esse arquivo está aqui também na visão do projeto, esse assets.xcassets, que tem o App Icons lá dentro. O que ele tem aqui? Basicamente ele tem aqui um templatezinho onde você vai poder pegar e arrastar todos os ícones da sua aplicação. Então, como eu falei para vocês, eu já tenho alguns ícones aqui. Deixa eu pegar e vou trazer para eles. No nosso caso aqui, eu vou pegar e vou colocar o ícone somente aqui do iPhone. Vamos ver se isso daqui já vai ser o suficiente para ele pelo menos aparecer lá para a gente ver alguma coisa.
Perfeito, se vocês repararam, ele já estava aparecendo ali com um novo ícone. Deixa eu ir lá no botão de Home de novo do simulador. Aqui. Então o nosso quiz já ganhou um ícone. Não pense que isso daqui vai ser o suficiente, tá? Se você for realmente enviar uma aplicação para a Apple, eles vão precisar que você preencha praticamente todos os ícones aqui, porque você vai ter diversas resoluções diferentes, vai ter o Spotlight, vai ter um monte de coisa diferente aqui. Então vocês podem dar uma olhada no manual, que vocês vão ver quais são os ícones que são obrigatórios para você passar. Geralmente tem alguns aplicativinhos que eu até posso mostrar para vocês depois, que eu uso, que é um aplicativinho que você pega uma imagem grande, dá para ele e ele já cria todos esses assets aqui para você, com todos os ícones de todo tamanho. Mas é uma aplicaçãozinha à parte que eu lembro que eu comprei, porque eu uso nos outros aplicativos que eu desenvolvo. Beleza, então para a gente fechar a aula de hoje, o que a gente viu? A gente entendeu como que funciona o padrão MVC, a gente criou o projeto Quiz, onde a gente estudou justamente os componentes do MVC, criando uma tela, o view, criando um controlador, que faz a interação do view com o modelo, e o modelo, que é basicamente os vetores que a gente usou com perguntas e respostas. A gente passou por praticamente todas as etapas para construir uma app, tanto da interface, do modelo, e a finalização, que é a parte mais burocrática, que é como a gente colocar um ícone na tela do Springboard, né, na tela do iOS, e também a definição de um splash screen para a sua aplicação. Ok? Ok, pessoal, então essa semana a gente termina por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta, entra lá no site, deixa o comentário ou o questionamento lá no site que eu devo responder para vocês na semana que vem. O pessoal que está assistindo via podcast, não esquece de deixar algum comentário ou deixar estrelinha para a gente lá no iTunes. E esse vídeo deve ficar disponível gratuitamente até a semana que vem. Tá? Quando eu gravar o próximo vídeo, ele passa a ser um vídeo privado, né, do pessoal que assina o site, e o novo vídeo passa a ser público. É a forma que eu estou querendo gerenciar. Sempre deve ficar... o último vídeo fica público até que eu lance o próximo. Okay? Então, é assim que vai funcionar. Se você quiser ter acesso a todo o material, entra lá no site tecnohour.br, faz a assinatura, e com a assinatura você tem acesso a todo o material do curso. Okay? Então é isso, gente. Falo com vocês de novo na semana que vem. Abraço. Tchau, tchau.